Bom, e nesta terça-feira acontece em Patrocínio o lançamento de um livro muito importante, escrito pelo meu amigo e irmão Marlenísio Ferreira, né? Que foi radialista durante muitos anos, e ainda é, né? Ele exerceu a profissão durante muitos anos como comentarista esportivo, trabalhou no jornalismo da Difusora e tal, depois fotógrafo e foi um dos organizadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio, e agora ele lança um livro, está só lançando agora, porque na realidade esse livro foi criado lá na década de 80, e em 95 já estava pronto. Eu conheço essa história porque a gente conviveu muito tempo. Marlenísio, primeiro é um prazer tê-lo aqui no Hoje Magazine TV, pela TV Ouro Verde, na Rede Hoje, que é a primeira vez que eu te recebo no meu programa, e por um motivo muito, muito importante, que é o lançamento desse livro aí sobre Calunga. Antes de falar sobre o livro em si, de maneira geral, eu queria destacar quem faz o prefácio desse livro, né? Quem apresenta esse livro, que também foi um jornalista realmente de muita importância dentro da comunicação de Patrocínio, que foi o Tião Eloy, né? Sim. Que já morreu e tudo mais, mas está lá, você respeitou isso. E isso é importante porque, além de você ter respeitado esse grande profissional da imprensa, de alguma forma também ela vai contribuir para que a credibilidade desse livro seja maior. Sim, né? Sim. Então, eu queria só fazer esse registro. E que você contasse para a gente como é que vai ser esse livro sobre a Calunga que você está lançando aí. Primeiro, eu vou te falar a respeito do Tião Eloy. Você sabe bem, o Tião Eloy é um dos grandes amigos que eu tive na vida, uma das pessoas mais cultas que eu conheci, não só no sentido cultural de informação, mas principalmente no sentido humano, no sentido de domínio de si mesmo, de conhecer a si mesmo. Ele fez a revisão e fez o prefácio. Ele olhou toda a obra, gostou, tanto assim que se dispôs a fazer a revisão para mim, me ensinou muito, me ajudou muito. Também era bom de Calunga? Conhecia, além de Calunga, eu conhecia Quimbundo, que pode ser de outra região, mas que mostrava ou mostra claramente a predisposição que ele tinha para outros idiomas. Quanto ao trabalho, eu conheço Calunga por ouvir, desde que eu entendo por gente, porque meu pai falava Calunga, minha mãe entendia bem, meu tio, o tio João Ferreira, que você conheceu muito bem também, era ótimo de Calunga. Então, eu tinha 3 anos de idade, tinha 6, 7, 8, 9 anos, não entendia nada do que estava falando, mas, por exemplo, todos os meus pais, os parentes dos meus pais que eram ferroviários falavam em Calunga. Agora, a tradução era só depois de 15, né? Aí eu tinha um amigo que era filho de um boiadeiro, que também já tinha passado dos 15, era fera de Calunga, e nós fomos desenvolvendo a Calunga, né? Agora eu quero deixar uma coisa clara, Luiz. Isso que eu estou fazendo da Calunga é o que se fala em Patrocínio. Isso não é um trabalho científico, isso não é um trabalho acadêmico, é um trabalho tal qual é falado. Em hora nenhuma eu fui atrás de como é a verdadeira origem. Lá eu queria mostrar o que o povo fala. Ou seja, o verbete e o que está... a tradução, a explicação dele. Lá tem o verbete, a tradução direta do verbete, se encontrou a origem, o significado dele, o significado, quando é mais de uma palavra, o sentido do verbete, uma, duas ou mais frases baseado naquele verbete, a tradução palavra a palavra e depois o sentido. Então é feito assim. Agora fala lá, vamos supor, para o mar em Berela de Sengo, de Sanjo, de Sengo, de Canguru, é isso. Aí, que seria mais ou menos comer exemplo, carne de frango, de porco. Você disse aí, por exemplo, em Berela de Sengo, põe carne do mato. Que seria a verdura. Vamos dizer assim, que seria a legume, verdura. Aí eu digo, no Jacamanucá, a pruma em Berela de Sengo. Na casa do Camano, que é a prumada de vaca, tem Berela de Cangu, de Sanjo. Né? Ou seja, na minha casa a gente come abóbora, na sua casa que ganha bem, você come a carne de porco, carne de frango e tal. Você traduziu exatamente pelo contrário.
Mas foi isso. Pois é, mas então é mais ou menos isso. Agora, por que surgiu a calunga? Assim, as pessoas têm esse, né? Porque é uma língua que os escravos aqui da região falavam, né? Que é muito interessante. Por que isso? A pergunta foi excelente. No meu entender. Porque você sabe que as minhas teses, não, como eu disse, não são científicas, são pessoais. Do dia a dia, a vivência. Pelo que eu aprendi com as pessoas mais velhas. Eu acredito, e gosto até de citar o caso, por exemplo, de Pompéu, que é uma cidade que foi feita no terreno que era uma fazenda, né? A dona Joaquina de Pompéu, que o Agripa de Vasconcelos definiu muito bem como se abrava no livro que ele escreveu. Lá chegou a mais de 1000 escravos. Então o que acontecia? Trazia vários escravos de várias regiões. Suponham 1000. Então trouxeram, por exemplo, 100 escravos de cada região. Então vieram 10 línguas diferentes. Para a região do Brumado aqui dos Pavões, que era patrocínio. Lá, por exemplo, eu estou citando o caso lá que tinha 1000, né? Por exemplo, aconteceu a mesma coisa aqui. Então chegou. Então tinha 10 etnias diferentes, 10 idiomas diferentes. O que eles faziam? Eles colocavam um feitor que falava aquela língua e colocava lá. Então 10 feitores tomavam conta de 1000 homens porque entendia a língua. Pensa bem, se nós fôssemos escravos, você esperto do jeito que já teria arrumado uma saída para nós. Né? Então é o seguinte, fala algumas palavras do meu idioma, algumas do seu, algumas do outro. E quando apertava muito, mudava o sentido da língua. Porque, por exemplo, se nós falássemos 10 palavras do meu idioma, o meu feitor ia entender, eu mudo o sentido dela também. Então, resultado, nenhum dos feitores, nenhum dos donos de escravo entendia nada. Essa é a tese que defende. Eu acho uma palavra muito interessante, gamboa, por exemplo, significa árvore. Ela vem como árvore, no dicionário de português é árvore e tal, e é de origem, tem origem africana. Gamboa é árvore, ou então esse, eu não sei se você gostava de pescar, tem aqueles remansos no rio, aquelas coisas, é isso. Na calunga veio como passarinho, como pássaro. Quer dizer, se alguém dissesse gamboa, ele dizia, olha, eu já vi essa questão de gamboa por aí, é uma árvore, é um trem, mas aí o sujeito já sabia, né? O colega já sabia. Quando eu falar gamboa, é passarinho. Quer dizer, para mim eles mudavam também o sentido da própria palavra, da própria língua, para poder burlar a vigilância, que não tenha dúvida, devia ser extremamente rigorosa. Agora, Marlenise, esse é um trabalho realmente muito interessante, né? Quer dizer, resumindo, o escravo usava esse tipo de dialeto que era próprio até, né? Que eles pegavam uma parte daqui, outra dali. Para mim é um código, né? Para se comunicar e, na realidade, os feitores e os senhores de engenho lá não ficar sabendo o que eles estavam falando. E nem os outros escravos, por exemplo, se tinha 50 escravos revolucionários, os outros 950 também não sabiam. Veja você... Tanto é que se começar a conversar, e eles usam até uma palavra em português, se começar a conversar e souber, e alguém de outro setor está pegando, e aquela pessoa não é do assunto ali, tá, fala, tá evaporando. Ou seja, fala a calunga evapora. É outra coisa. Que a outra pessoa estava entendendo o que você estava falando. A partir de 84 a 94, eu só anotei as palavras. Depois de 94 a 96, uma média de 4, 5 horas por dia, e sábado e domingo, feriado e dia santo, trabalhava o dia todo, e não foi uma, nem duas, nem 10 noites que eu escrevi do pôr do sol ao nascer do sol. E várias pessoas me ajudaram. A primeira pessoa a me ajudar foi o Luiz Eustáquio Jerônimo, o Luizão Eletricista, que eu conversei com ele e ele achou que era interessante fazer um dicionário que se assemelhasse a uma enciclopédia, com o formato, com o tipo de dizer enciclopédico, fazendo essa definição que nós já conversamos. Depois foi o Carlos Lages de Oliveira, o Carlão pintor, que eles falavam, Carlão do Cadavi, morreu recentemente. Que Deus o tenha, né? Aquele indivíduo, o dia que eu encontrar com ele, eu vou dizer que a hora que o trem apertou, ele fugiu da breca. Porque, do jeito que ele era esperto, eu estou achando que ele caiu fora na hora certa, né? O Carlão era um irmão que eu tinha, desde criança nós éramos amigos,
as minhas condolências, a minha tristeza absoluta, porque realmente era meu amigo. Depois, o Zé Fragildo. Bilac. O Bilac, nós conhecemos, né? O Bilac, como que eu vou dizer? Um ser humano extraordinário. Ele é um indivíduo que também, como nós, vive em função do ser humano. Ele vive de pensar e tentar compreender melhor o próximo. Então, o Bilac, praticamente todas as palavras que eu achei referência em outros idiomas, foi o Bilac que me arranjou, né? E a Irmandade, ele escreveu lá, doou o caderno original que ele tinha para mim, assinou uma folha em branco, se precisar só pôr em cima, né? O Tião Eloy também tinha esse negócio de eu ia representar alguma coisa, ele assinava uma folha em branco, a hora que precisar pode usar. Você escreve, né? E uma outra pessoa que me ajudou, mais pela boa vontade, não foi bem o número de palavras, mas minha boa vontade, porque quase todo dia ele me aparecia com a meia dúzia de palavras para ver se eu sabia aquelas palavras ou não. Foi o Geraldo Magela, irmão do Zé Maria Campos, certo. Né? Uma pessoa humilde, mas extremamente dedicada, e a força de vontade dele, né? E muitas outras pessoas que eu cito, inclusive cito seu nome lá, e fico inventando. Ontem mesmo eu falei para o André Luiz, né? Falei, isso é uma forma de prestigiar os amigos, né? Fora do ar, falei, que prestigiar para mim? Eu estou aproveitando o prestígio dos amigos, né? Os amigos famosos eu coloco lá, porque se eu chegar perto de alguém e falar, eu sou amigo do Luiz Antônio, eles vão falar assim, vai ser mentiroso, eles nem te conhecem, nunca te viram, você está querendo aparecer, falar que é amigo? Na verdade, eu não estou elogiando e não estou prestando nem tanto homenagem, eu estou aproveitando dos amigos. Só para fechar, lançamento nesta terça-feira, né, como o programa é exibido segunda e terça, então, se você está vendo na terça, é hoje, né? E horário, local e patrocínio, como é que é? Eu quero convidar todas as pessoas para comparecerem no Brumado dos Pavões, terça-feira, dia 31, às 19h30. Quem patrocinou o trabalho foi o Rotary Club e a Casa da Cultura, né, a Secretaria de Cultura, e com apoio da Escola Atenas, que eu já tinha anteriormente uma combinação com o Ivan Batista da Silva. Onde você deu aula também. Eles... Não, eu não dei aula. Não deu aula lá. Maré, obrigado pela sua presença aqui no nosso Hoje Magazine TV. Nós vamos ter mais oportunidades para conversar, né? E foi muito importante tê-lo aqui no programa pela primeira vez, né? Te agradeço. Eu fico muito feliz de estar com você. Muito obrigado. Se um dia houver outra oportunidade, eu espero que seja me dada uma chancezinha, porque eu fico extremamente honrado e feliz de estar aqui. Obrigado. A gente vai para o intervalo e volta já aqui no Hoje Magazine TV.